Joshi. Partículas. Minasan, konnichiwa. O alvo desta aula é compreender o sentido e uso das partículas. As terríveis, famosas partículas. Como estudar as partículas de forma prática e funcional. Eu vou tirar o tabu da sua cabeça, que partícula não é difícil. Entender sobre os tipos de partículas. Estão prontos? Vamos lá então. Bem, as partículas tratam-se de unidades que ligam o verbo às informações em português, por exemplo, que são chamadas de preposições. Por exemplo, quando dizemos vou, não conseguimos entender o contexto devido à falta de informações, como quem e onde, não é mesmo? Para adicionar estas informações, o miolo ou verbo aqui vou sugere que seja o sujeito o eu vou. E para facilitar para onde, adiciona-se ao ou para, o que trata de indicar a direção ou local para onde eu vou, que é o mercado. Voilà, agora sim podemos entender. Eu vou ao mercado. Ao ou para completam a ideia das informações, aqui de direção, para onde vai. Como são colocadas antes das informações, chamamos de preposições. Por isso que é pré-posicionado. Preposição, preposição. Tá ok, gente? É antes. Bem, em japonês ocorre o mesmo, mas inversamente, devido o verbo ser expresso no final das orações. As partículas virão após as informações, assim são chamadas de posposições. O fato de vir depois das informações torna a língua japonesa mais flexível do que o português, capacitando assim manejar a ordem das palavras, das informações, de forma livre. Assim, para dizer vou ao mercado, primeiramente expresso o local. Em seguida adiciono a partícula que indica a direção para onde vou. Super e. E por fim expresso o verbo. Ikimasu. Super e ikimasu. Bem, no método cérebro japonês, a estrutura da língua japonesa é alegorizada com um diagrama de uma fatia de cebola, para facilitar mais o entendimento, né, gente? Então, o miolo é o núcleo oracional. Ele vai ser envolvido por cascas, as informações. Estas partem do talo, tá, gente? Que podem ser apresentados pelas partículas, conjunções ou sufixos, de acordo com a sua necessidade. Voilà nossa cebolinha. Ok? Então a estrutura da língua japonesa se resume apenas a estes componentes essenciais. Ok, gente? Estes são os componentes essenciais. Em nosso diagrama gramatical completo, nós vemos assim, dessa forma, né? As partículas de caso e as partículas de definição estão juntas porque podem compor possíveis composições, gente, tá? Então ele vai ser apresentado primeiro duas bolinhas, como vocês estão vendo aqui. A primeira, tá? Você olhando para o lado esquerdo, partícula de caso. Em seguida nós temos a partícula de definição, tá? De caso por quê? Ela expressa destino, instrumento, abrangência. Definição por quê? Definição porque vai definir ênfase, singularidade, pluralidade da palavra que você estiver citando desse lado, tá?
e haverá composições. Estão juntas por quê? Porque poderá haver composições, como no caso de... vocês devem ter ouvido falar em alguma vez. Por exemplo, ni wa, ou ainda de wa, ou demo. Tá ok, gente? Existem várias composições. Isso aos poucos a gente vai apresentar para vocês. Só para vocês entenderem, né? Por que tem duas bolinhas ali? A fim de facilitar ainda mais o entendimento das partículas, e não só o entendimento como a prática, as partículas elas serão apresentadas através de gestos para vocês. Tá ok, gente? Então, por exemplo, quando eu digo de, tem esta imagem, abrangência, de. Tateba, koko de tabemasu. Koko de tabemasu, quer dizer, aqui que eu como. Enfim, um instrumento que você utiliza, né? Hashi de tabemasu. Enfim, isso aí a gente vai falar um pouco com detalhes mais adiante. Depois nós temos, por exemplo, o pan o tabemasu. Nihongo o benkyou shimasu. O. Aqui é o objeto da frase. Tá ok, gente? Depois nós teremos ni, que indica um ponto, né, gente? Por exemplo, 7 ni okimasu, eu acordo às 7 horas. Tomodachi ni agemasu, tomodachi ni, eu dou alguma coisa pro meu amigo. Ni, tá ok? Vai ser utilizado apenas fazendo gestos e vocês vão associar então o sentido e a função da partícula apenas com gesto. Tá ok? Ao mesmo tempo nós temos então wa. Todo mundo wa, né? Wain wa nomimasen, que significa que eu não tomo vinho, mas eu tomo outra coisa. Já esta partícula aqui, ó, que tá bem aqui, ela é o ga, kore ga suki, né? Atama ga itai desu, onde tá ocasionando. O que você quer expressar, você utiliza ga, tá ok? Com restrição. Isso tudo vai ser explicado. Só quero mostrar para vocês que é tudo com gestos, né? Tateba, kombini e ikimasu, kombini e ikimasu, e assim por diante, tá, gente? Essas aqui são só algumas das partículas. Bem, essas partículas, do jeito que tá em gesto, elas vão ser apresentadas para vocês como ícones, a fim de melhorar a fixação de cada ideia, cada imagem que cada partícula tem, tá, gente? Nós temos a ideia, então nós conseguimos então memorizar rapidamente e utilizar na prática muito mais rápido, ok? Bem, no cérebro japonês, as partículas ou talo, elas serão divididas em 10 categorias, ok? Então nós temos partículas de caso, depois teremos as partículas de definição, depois nós temos as partículas transpositoras, as partículas conectivas de um substantivo a outro, partículas modificadoras, os sufixos, partículas complexas. Complexa é mais de uma partícula junto, tá, gente? Para dar um outro sentido. Depois nós teremos as conjunções, interjeições, né? São interjeições. E por fim, as partículas finalizadoras de oração, tá? Então são divididas em 10 categorias de partículas. Joshi no shurui, tipos de partículas. Em nosso material didático, então, será inserido o quadro chamado Diagrama Estrutural da Gramática da Língua Japonesa. Tá dentro dele, esse quadro, as partículas estão divididas em 10 categorias. Bem, nada do que estamos abordando neste vídeo será necessário decorar, tá?
Trata-se de uma simples apresentação de como interpretar e utilizar o conteúdo apresentado nas lições futuras. A função e a utilização de cada partícula inserida neste diagrama será explicada através dos vídeos em nossas lições, por isso não se preocupe. De modo geral, os componentes serão apresentados em componentes essenciais, tá? Aqueles que circundam diretamente o miolo, e os secundários, aqueles que se conectam aos componentes primários, tá, gente? Seguindo o mesmo princípio, os componentes essenciais também são apresentados em duas categorias, tá? As partículas essenciais representam as informações essenciais de uma oração, ou seja, sem elas não entendemos o contexto de uma certa fala, que é o sujeito, o tema, objeto direto, objeto indireto e o verbo. As partículas secundárias são as informações que, mesmo omitidas, não distorcem o sentido essencial da oração. São representadas pelos advérbios, tá, gente? Então tem os transpositores oracionais, tem os advérbios de tempo, advérbios de lugar, os advérbios de quantidade, advérbios de qualidade e, por fim, as partículas complexas. Vamos começar então pelas partículas essenciais. Partículas de definição. Partículas de definição definem a informação de acordo com a necessidade de expressar, ora, um tom de pluralidade, condição, ênfase, comparação, etc. Ao todo existem 11 partículas de definição e serão regularmente utilizadas com a função de tema ou sujeito da oração. Tá ok, gente? Então, ga, wa, o, demo, sai, sura, nara, datte, koso, nante, nanka, nari, narini. Tá ok, gente? Bem, como exemplo a seguir. Sensei ga kakimashita. Sensei ga kakimashita. Aqui eu estou indicando o sujeito de quem escreveu. Quem é o agente da ação, né, gente? Sensei ga. Sensei ga. Foi ele que fez a ação. Tá ok, gente? Sensei ga kakimashita. Bem, depois nós temos as partículas de caso. Adicionam novo sentido às informações. No caso, partículas de caso referente ao objeto direto. Esta, em especial, adicionada a uma informação, expressará objeto direto da oração. Tá? Em especial, nós temos o que representa objeto direto na língua japonesa. O. Então, por exemplo, Nihongo o benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. É tudo aquilo que eu posso segurar, né, gente? O. Né? O. Nihongo o benkyou shimasu. Pega o livro, né? Nihongo o. Nihongo o benkyou shimasu. Tá ok, gente? É o objeto da minha expressão. Bem, partículas de caso que adicionadas à informação expressam a função de objeto indireto na oração. Tá, gente? Esse aqui é a próxima. É o objeto indireto. Tá? Adicionando na oração, então nós temos uma terceira pessoa aí na história, né? Lembre-se que, se tiver em dúvida, o que é objeto direto mesmo? O que é objeto indireto? Vamos então revisar os vídeos anteriores, tá, gente? Por favor. Em especial, objeto direto e indireto, a gente vai cuidar de um vídeo especial um pouco mais à frente, tá? Aguenta aí. Bem, o objeto indireto ele é apresentado como a partícula ni. Ni tem vários tipos, tá, gente? E to. Tá? Ni é tudo aquilo que eu posso indicar, na verdade, né? Tudo aquilo que eu indico. Então,
A ação ela pode ir de encontro a esse ponto, como ela também pode partir desse ponto para mim. Tá ok, gente? Nesse caso, indireto é tomodachi ni presento agemasu. Tomodachi ni, ou ainda tomodachi ni presento o moratta, né? Takeda-san ni moratta, quer dizer, recebi da, ou dei presente para. Então é tudo que eu indico, tá? A ação ela vai para esse ponto ou ela vem a partir desse ponto. A gente vai falar também sobre isso. Tá ok, gente? Aí. Bem, o ni tem bastante. Por exemplo, haha ni okurimasu. Haha ni okurimasu. Okurimasu, enviar algum pacote, algum presente nesse sentido, tá, gente? Haha ni okurimasu. Haha ni okurimasu. Ok? Bom, em seguida, vamos ver então as partículas secundárias. Partículas secundárias são elas. Continuando ainda, partículas de caso que adicionadas às informações expressam a função de transpositores oracionais. O que é transpositor? Ele, como diz a palavra, ele transpõe, tá, gente? Chamado de transpositor oracional porque traz para a minha fala algum dizer ou sentido falado por alguém anteriormente. É, isso aí. Poderá ainda expressar ênfase dentro de minha fala sobre uma determinada coisa. São eles. Te, to, ka, toka, kato, tokatte. Por exemplo, né? Iku to iimashita. Iku to iimashita. Disse que irá. Disse que vai. Né? Esse geralmente é associado ao pronome relativo que do português. Mas não só isso, tá, gente? Diz transpositores porque ele pega um sentido de fora e coloca dentro da minha fala. Ele tá lá fora, ele vai para minha fala. Ikuto iimashita. Quem disse? Não fui eu, alguém disse, né? Ikuto iimashita. Ele disse que vai. Kare ga ikuto iimashita. Ok, gente? Isso a gente vai falar depois, com detalhes, não se preocupe. Bem, partículas de caso que adicionadas às informações expressam a função de advérbio de tempo na oração. Tá? Então nós temos também as partículas referentes aos advérbios de tempo, são eles. Nós temos a omissão, novamente o ni, tá? E de. Você pode estar questionando, nossa, mas quantos nis existem, né? Pois é, existem vários. Em modos gerais, as gramáticas elas fazem uma miscelânea na explicação de referente às partículas, e a gente fica boiando mesmo, né? Bem, aqui eu tentei facilitar o possível. Então, só para vocês entenderem, ni e to são as partículas mais antigas dentro da língua japonesa. É estranho falar, mas quando você tem dúvidas em partícula e você usa ni e to, a possibilidade de acerto é 100% quase. O tanto que existe, na verdade, as funções de ni e to, que é incrível, tá, gente? Tô brincando, é claro, não vai fazer uma coisa dessa. Pôr ni e to em tudo vai dar zica. Tá ok? Mas é fato. Ni e to existem vários significados. Embora seja o mesmo hiragana, tem sentidos totalmente diferentes. A gente vai ver isso aí. Vamos ver um exemplo, né? Voltando pra cá. De tempo. Ashita ikimasu. Ashita ikimasu. Ashita ikimasu. Ashita ikimasu. Ashita ikimasu. Vou amanhã, né? Irei amanhã. Partícula de caso adicionada às informações expressa a função de advérbio de local, lugar. Tá, gente? São elas. E, ni, o ni novamente aí. E, ni, o. O o tem dois os, né? Depois, de, nite. De e nite são a mesma partícula. Nite é utilizado na parte escrita, né?
Gente, no livro Pense e Fale Japonês tá tudo lá, tudo bonitinho escrito, tá? Tem exemplos, então não perca tempo, abra na parte de partículas e comece a estudar já. Chegou a hora de estudar partículas, tá? Vamos ver um exemplo com advérbio de lugar. Gakkou de yomimasu. Gakkou de yomimasu. Eu leio na escola. Gakkou de tabemasu. Eu como na escola. Gakkou de tomodachi ni aimashita. Eu me encontrei com meu amigo na escola e assim por diante. Tá expressa o local onde realiza uma ação. Por isso que de tem esse gesto, né? De é o local, o raio de onde eu faço uma determinada ação. Dentro, né, do local onde eu faço tal ação. Partícula de caso adicionadas às informações expressa a função de advérbio de quantidade. Também nós temos as partículas para quantidade. São elas. Então nós temos a omissão, depois o ni novamente e o de. Por exemplo, hitotsu tabemashita. Hitotsu tabemashita. Note que não tem partícula aí, né? É uma omissão. Então a gente vai explicar o porquê que existe omissão aí. Bem, partícula de caso adicionadas às informações expressa a função de advérbios de qualidade. Qualidade. Tá? São elas. De, ni, to, ku. E nós temos também omissão. Aqui geralmente nós podemos utilizar os advérbios mesmo, tá? Em modos gerais, pode também ser, nós podemos transformar um adjetivo i em advérbio. Por exemplo, chisaku shimasu. Chisaku shimasu. Quer dizer, diminuir algo, né? Fazer ficar pequeno. Tá ok, gente? Então aqui, chisai. Ponto a, chisai. Mais verbo, né? Mais verbo, chisaku. Chisaku. Chisaku shimasu. Chisaku shimasu. Ok? Sempre um adjetivo i adicionado a um verbo. Nós temos ku. Tá ok? Então, chisaku shimasu. Chisaku shimasu. Tá ok? Bem, depois nós temos as partículas de caso complexas. Ok, gente? Partículas compostas pela adição de verbos. Então, ni yoru, ni kansuru, ni taisuru, ni okeru. Esse a gente só vai ver mais pra frente, tá? Porque ela, na verdade, requer muita gramática básica para isso. Estas são utilizadas para expressar a equivalência de um tema, agente, uma ação, sentido dentro da oração. Tá ok? Apresentaremos apenas 6 partículas complexas. Bom, aqui tem mais de 6, né? Só para você ter uma ideia, nioru, 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 nioru. Eu posso dizer também niotte, ni kansuru, ni kanshite, ni taisuru, ni taishite, ni okeru, ni oite. あとはとしてにとってについて. Tá ok? Tudo isso é partícula complexa. Tá ok, gente? Partículas complexas. Bem, por exemplo, um exemplo muito básico, né? Vocês devem ter ouvido muito em jornal. Para quem está aqui no Japão fica mais fácil entender isso, né? Shain toshite shigoto shimasu. Shain toshite shigoto shimasu. Quer dizer, eu realizo um serviço com a função de como um funcionário. Shain toshite shigoto shite imasu. Ou shigoto shimasu. Nihongo kyoshi toshite shigoto shite imasu. Por exemplo, né? Toshite, como. Ok, gente? Então, elas vão expressar a equivalência dessa informação aqui. Ok? Bem, acabamos de apresentar os componentes essenciais. Agora podemos apresentar os componentes secundários.
são representados pelas partículas secundárias. São elas: os links nominais, os links modificadores, os sufixos, as interjeições, os links conjuntivos e as partículas finalizadoras de oração. Bem, começando pelas partículas conectivas de um substantivo ao outro, são as partículas que ligam as palavras pertencentes ao grupo dos nomes substantivos entre si. São elas: no, tem dois, né? Depois da no, to, ya, ni, ka, taka, odaka, tá? Depois yara, nari. Por exemplo, benkyou no hon desu. Benkyou no hon desu. Benkyou no hon desu. Aqui com a função de modificador. No. Bem, partículas modificadoras. Partículas utilizadas como conectores de outras palavras. Tem como função básica modificar o sentido original das palavras conectadas, tá? Como nós estudamos com o adjetivo na, o na do adjetivo na, né, gente? Então são elas: i, na, no, u, o, ta, enfim, tem outras. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, shizuka na basho desu. Mesmo exemplo, né? Shizuka na basho desu. O na é uma partícula conectiva. Tá, aqui no caso ela está assumindo a função de modificador. Ela está modificando o basho. Depois nós temos os sufixos. Os sufixos são unidades de sentido que, adicionadas às palavras, criam novos sentidos. Em português também nós temos bastante sufixos e prefixos, né? Então, kara, made, yori, tomo, zutsu e assim por diante. Tem bastante, tá, gente? Como por exemplo, Brasil kara kimashita. Brasil kara kimashita. Né? Kara indica ponto de partida. Tá? É um sufixo, tá, gente? Muitas gramáticas é trabalhado com partícula. Mas em nosso método, nós preferimos dizer que kara é um sufixo. Por quê? Porque na verdade existem outras composições que poderão ser ajustadas junto ao kara para formar novos sentidos. A gente vai estudar isso mais para frente. Depois nós temos as partículas conjuntivas, também chamadas de conjunções. Estas ligam orações entre orações. Tá? Então por isso que elas são abordadas mais lá para frente. Quando vocês tiverem conhecimento do conhecimento base do base, então nós terá a possibilidade de construir várias orações juntas, tá? E as conjunções elas ligam uma à outra. Shikashi, shikashi nagara, ga, enfim, são várias. Vamos analisar então um exemplo. Tatoeba, ame ga furu kara kaeru. Ame ga furu kara kaeru. Eu vou voltar porque vai chover. Vou voltar para casa, no sentido, né? Eu retornarei para casa. Kaeru é voltar, retornar para. Ok, gente? Ame ga furu kara kaeru. Ame ga furu kara kaerimasu. Então, kara é uma conjunção. Ok, gente? Aqui eu tenho duas orações. Ame ga furimasu. Kaerimasu. Ame ga furu kara kaerimasu. Depois nós temos as interjeições. Interjeições, bem, elas exclamam, gritam a informação, né, gente? O mais comum, né, não é mesmo? Né, na, ya, yo, zo, ke. Are, nanda shita kke? Sa.
Ok? Vamos ver um exemplo. Iku. Ikuyo. A diferença. Ikuyo. Que eu tô exclamando, né? Ikuyo. E por fim, as partículas finalizadoras de oração. Tá? Elas finalizam a oração. Ora com tom interrogativo, exclamativo, né? Ka no kashira yo wa ze zo ne na. Como em benkyou shimasu ka? Lembram da entonação? Benkyou shimasu ka? Benkyou shimashou. Tá, ok, gente? Então, assim terminamos aqui a apresentação de nosso diagrama estrutural da gramática da língua japonesa, com as devidas partículas, os tipos de partículas, o que são partículas. Espero ter instruído o suficiente. No entanto, agora, a partir de agora, nós veremos cada partícula em sua aula adequada. Não se preocupem, tá ok? Espero vocês na próxima aula. お疲れ様でした。Na próxima aula, veremos sobre os advérbios.